Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente, nessa live, cujo tema é os sinais da volta de Cristo. Na semana passada nós estivemos juntos e foi um momento singular de aprendizado a respeito de profecias bíblicas. E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para a continuidade do tema Sinais da Volta de Cristo, que abrimos na semana passada, no dia 15, precisamente no dia 15. Eu quero convidar você para essa viagem emocionante nas profecias da Bíblia. É um prazer ter você comigo nessa noite. Se for possível, entre em contato com alguém que você conheça para se conectar conosco também, para que se torne ampla a presença de pessoas conectadas conosco para aprendermos as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe e que tenhamos uma excelente noite. Muito bem, recapitulando, para que nós possamos aprender com mais facilidade essa segunda live a respeito da volta de Cristo, eu queria recapitular o que nós ensinamos na semana passada. Primeiro, nós falamos sobre a segunda volta de Cristo, não é? E falamos também na semana passada que o Velho Testamento, ele aborda mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. A primeira vinda de Cristo é a sua encarnação, a sua manifestação no mundo. Nasceu em Belém da Judéia, foi visitado pelos homens e pessoas e pastores, etc. Né? Muito bem. E também falamos que no Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Filemão, 2 João e 3 João, né? Com exceção desses 3 livros, todos os demais livros do Novo Testamento falam sobre a segunda vinda de Jesus. E também falamos que a vinda de Jesus será inesperada, que é um ponto crítico do retorno de Jesus. O termo inesperado significa que ninguém estará esperando o retorno de Cristo. Portanto, a humanidade será apanhada de surpresa, para não dizer também a igreja. E nós também relacionamos os benefícios de se estudar a escatologia, que é a vida mais consagrada, a vida com mais temor, com uma reverência a Deus, o encolhimento do eu frente à grandeza dos acontecimentos bíblicos, a solidez da nossa confiança do futuro e também o que nos diferencia das demais religiões, da forma que nós acreditamos a respeito da vinda de Jesus Cristo. Na semana passada também, nós abordamos sobre esses 2 temas, ou os 2 primeiros sinais da vinda de Jesus, que é o incremento do saber. Nós, apoiados em Daniel, capítulo 12, versículo 4, nós então falamos sobre a multiplicação do saber, o incremento do saber. E ali nós passamos dados que comprovam que de 100 anos para cá o mundo evoluiu de uma forma assustadora. E o incremento do saber está então em muita evidência de 100 anos para cá. Apesar que a revolução industrial que aconteceu no século XVIII, aproximadamente 1750, trouxe uma evolução muito grande para o mundo, mas na verdade o mundo ele ganhou acesso a essas mudanças, especialmente a população brasileira de 100 anos para cá. Muito bem, nós falamos também sobre o segundo sinal da volta de Jesus, que é a globalização, que é a integração mundial, a plataforma, o tablado, que está sendo preparado para a manifestação do anticristo, o show do anticristo. Show no sentido ruim, mal, maléfico. Muito bem, isso nós comentamos na semana passada. E hoje eu gostaria de falar sobre o 3º e o 4º sinal, ou os últimos 2 sinais que comprovam que a volta de Jesus está breve. Nós iremos falar nesse instante, nessa abertura, sobre a destruição do templo em Jerusalém, que inclusive foi pronunciado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2.
Eu gostaria de ler esse texto a fim de que você possa lembrar ou relembrar do texto, né, das expressões que eles são usadas, de maneira assim que possamos trabalhar com tranquilidade nessa noite. Diz assim Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Veja o que eles disseram a Jesus. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Presta atenção no que eu vou colocar para você. O templo em Jerusalém era considerado como uma das grandes maravilhas do mundo antigo, dado o seu poder, suntuosidade, sua grandeza, a maravilha que era. E esse templo, na época de Jesus, não era o mesmo templo construído por Salomão, ele já havia sido destruído pelos babilônicos. Esse templo erguido em Jerusalém foi construído por Herodes, um homem ímpio, para ganhar simpatia dos judeus. Era mais uma arma política do que uma expressão de fé, até porque Herodes não tinha fé nenhuma nos escritos do Evangelho, apesar de acreditar nos profetas. Muito bem. Quando Jesus, certa vez, estava saindo do templo, ele estava pregando no templo, quando ele saía, os discípulos chamaram a atenção de Jesus, dizendo o seguinte: mestre, que pedras, que construções, como querendo dizer, que obra maravilhosa, que construção gigantesca, de espantar. Jesus, então, deu uma palavra com um tom melancólico. Ao invés dele concordar com a grandeza, e de fato havia grandeza no templo, ele tem um olhar escatológico, futurista. Ele disse para os discípulos: não vede tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso deixou nos discípulos uma vontade, um desejo de conhecer o assunto. E mais tarde, no Monte das Oliveiras, os discípulos acercaram-se de Jesus perguntando: diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da sua vinda? Então Jesus profetiza a destruição do templo. Antes de falar sobre os sinais, a destruição do templo também foi um grande sinal. E a destruição do templo se deu nessas circunstâncias que irei colocar. Quando Nero ainda estava como imperador, no ano 66, os judeus manifestaram um desejo muito grande de romper com Roma. E esse desejo alastrou-se por toda a sociedade. Iniciou-se, então, uma revolta contra o domínio romano sobre a cidade de Jerusalém, especialmente sobre o templo. Perto do templo, bem ao lado, os romanos haviam construído uma fortaleza, um imenso quartel, chamado de a Fortaleza Antônia, onde ficou estabelecido o quartel-general dos romanos. E a fortaleza de Antônia, que era uma construção próxima do templo, trazia uma conexão com o templo. Da fortaleza, eles tinham uma passagem para o templo. Construíram a fortaleza os romanos no desejo, se houvesse alguma guerra, eles teriam onde se refugiarem, onde se esconderem para organizar um contra-ataque. Essa fortaleza foi construída trazendo muito desgostos para os judeus. Entretanto, como Roma tinha um domínio, eles não puderam fazer nada. E no ano 66, como eu já disse, rompeu-se uma revolta dos judeus com relação ao domínio de Roma.
E o que causou essa revolta é que, da fortaleza de Antônia, eles tinham acesso ao templo e as roupas dos sacerdotes, as túnicas, a mitra do sacerdote, dos sacerdotes eram guardadas na fortaleza de Antônia. Ao passo que os judeus queriam que as vestes dos sacerdotes, como eram santas, ficassem no templo. E o que fez com que isso se acalorasse, se tornasse mais forte, foi o tributo que os romanos tiraram certa vez do templo, em cima de ofertas que o povo havia dado para o Senhor no templo construído. E de 66 para cá, começou a haver um turbilhão de insatisfação contra o poder romano e começaram então, na massa, discutirem o desejo de romperem com Roma. Nero morre em 66, ou melhor, ele morre em 68 de suicídio. 69, o imperador Vespasiano vai ao trono, e ele então ordena ao seu filho, um general Tito, que viesse contra Jerusalém no ano 70. De 66 até 70, 4 anos, foi o tempo que os judeus tiveram de organizar uma grande revolta. Os romanos então mandam o general Tito, com mais de 15 mil soldados, invadirem o território de Israel. Eles cercaram a nação. Pontos estratégicos de cidades, de estradas, que davam acesso a outras cidades, a campos, a fazendas, de onde eles colhiam o trigo, a cevada, as grandes fazendas, de onde havia multidões e milhares de animais, eles cortaram esses acessos. Antes que a guerra travasse, levantaram, então, trincheiras em torno de Jerusalém, e a cidade ficou sem víveres, ela ficou sem alimentação, ela não tinha o que comer. Conta-se a história que naquele conflito do ano de 70, antes do templo ser destruído, 1 milhão de judeus foram mortos nas ruas de Jerusalém. Como não tinham como enterrá-los, muitos corpos, milhares, ficaram estendidos nas ruas de Jerusalém e apodreciam ali. Com isso, Jerusalém ficou tomada de muitas doenças que afetaram grandemente aqueles que permaneceram vivos. E os romanos apertaram com a cidade. O general Tito, a princípio, não queria destruir o templo, mas forçado pelas circunstâncias, um soldado romano colocou fogo numa madeira e atirou esse pedaço de madeira incandescente numa parte constituída de madeira no templo. Os demais soldados, então, colocaram fogo, atearam fogo nas outras repartições do templo. A tragédia foi tão grande que Tito ordenou que tirassem pedra sobre pedra, que não ficasse absolutamente nenhum sustento do templo. E o templo veio abaixo no ano 70. Todo o povo de Jerusalém foi levado como escravos. Alguns conseguiram fugir para o território de Pérea, que ficava ao sul. Outros tantos fugiram para a Ásia, para a África. Israel deixou de existir como nação e os romanos decidiram destruir cabalmente aquele povo. 1 milhão de pessoas mortas. Calcula-se que a população de Israel fosse em torno de 3 milhões de pessoas. Morreram muita gente. Depois disso, Israel nunca mais se tornou nação.
não houve rei, não houve estadista, não houve representantes da nação. O povo fugiu e Roma dominou aquela região por séculos. Muito bem, depois que Roma se retirou, nós temos notícias da invasão árabe de Jerusalém. Depois da invasão árabe, os turcos invadiram Jerusalém. E na Primeira Guerra, os ingleses invadiram Jerusalém. Não se ouvia mais Jerusalém sendo representada como país ou como estado. Tudo voltou a estaca zero. O povo escondeu-se em outras nações e desenvolveu-se ali. Israel então tornou-se um ponto no escuro. Muito bem. Essa foi a destruição profetizada por Jesus em Mateus 24, versículo 1 e versículo 2. Mas havia também uma promessa do restabelecimento de Israel. Ou seja, que Israel voltasse a ser uma nação considerada como tal. Do ano 70 até 1948, quase 2000 anos, sem significativa, sem ser considerada como nação, um povo espalhado por todas as regiões do mundo. Na Segunda Grande Guerra, quando os judeus foram massacrados nos campos de concentrações, estima-se que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentrações nazistas. Alguns chegam a dizer que esse número esbarra-se a 9 milhões de mortos. Só para vocês terem uma ideia, hoje o país de Israel possui 10 milhões de habitantes. Isso significa que se Israel não tivesse sido destruído no ano 70, se Israel não tivesse sido perseguido e aniquilado na guerra de 45, ou nos campos de concentrações nazistas, possivelmente a população de Israel seria muito expressiva nos dias atuais. Em 1948, a ONU apresentou um projeto para aqueles que estavam filiados a ela, do reconhecimento de Israel novamente como país e como Estado. O mundo estava sensibilizado com a morte dos judeus. O mundo estava sensibilizado com a perseguição dos nazistas aos judeus. E isso contribuiu para que eles votassem a favor do reconhecimento do Estado de Israel. E em 1948 houve uma reunião. Metade dos delegados da ONU naquela ocasião votaram a favor que o Estado de Israel fosse reconhecido. Metade dos delegados votaram não. Coube um embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha dar o voto Minerva. E ali o nosso país, o Brasil, foi muito bem representado e com uma decisão muito certa. O nosso embaixador Oswaldo Aranha optou pelo sim do reconhecimento do Estado de Israel. E a partir de então, Israel tornou-se um Estado, tornou-se uma nação. Portanto, o Estado de Israel é profetizado ali no Vale dos Ossos Secos. Quando Ezequiel fala que dos 4 cantos da terra Deus faria o seu povo retornar à terra e eles se tornariam uma nação como dantes. Apesar que a profecia falava do retorno do cativeiro de Babilônia, entretanto, essa profecia tem sentido duplo. Valeu para aquela época, mas valeu também para a época atual.
Portanto, essas duas profecias, a destruição do templo, que foi e aconteceu no ano 70, e o reconhecimento do Estado de Israel, agora em 48. Meus irmãos, esses acontecimentos não podem passar aos nossos olhos como fenômenos simples. São cumprimentos de textos bíblicos. Não é o mundo que vai dizer para nós, cristãos, que isso tem significativa, que tem significado, melhor dizendo, que isso tem importância. Nós é que estamos e que devemos estar alertas com relação ao cumprimento dessas profecias. Muito bem. Nós queremos abordar nesse instante, o sinal profetizado por Jesus no versículo de número 6, no capítulo 24, que diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso quer dizer que não haveria guerras em todos os lugares. Haveria guerra, mas também haveria rumores, notícias de guerras. E eu fiz um apanhado que me deixou assustado com relação ao crescente número de guerras de 100 anos para cá. Quero citar algumas para provar para você que as guerras que estão acontecendo, que nunca aconteceu em toda a história da humanidade, um número tão grande de guerras e conflitos entre nações, interna e externamente. Quero citar aqui algumas guerras. 1950 e 53, nós tivemos um conflito acirrado da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, envolvendo os Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul e a China apoiando a Coreia do Norte. Todas as nações, ou as duas nações, tinham e têm um poder bélico destruidor. Recentemente também, nós vimos a Índia e Paquistão lutando e disputando pelo território de Caxemira. Essa guerra, ou essas guerras, foram 3, levaram mais de 45 mil pessoas a mortes. E é um problema ainda não solucionado. Recentemente também nós tivemos um conflito, e temos ainda na Síria. São mais de 400 mil mortes e mais de 5,5 milhões de pessoas refugiadas. Agora também em 2011, recentemente, tivemos o conflito de Iêmen, uma guerra civil envolvendo a Arábia Saudita ao lado do governo e Irã ao lado dos rebeldes. Houve uma maçante presença e manifestação de epidemia e fome no Iêmen em função desse conflito. Sudão do Sul, 1956, guerra interna e externa pela independência do Sudão do Sul. Iraque, recentemente, as crises internas entre xiitas e sunitas. O que dizer também de Afeganistão, 1979, guerra acirrada, Vietnã, os norte-americanos em conflito com o Vietnã, Israel e Palestina, as constantes guerras desde 48, desde que o Estado foi considerado, ou melhor, Israel foi considerado como Estado, como país, as guerras constantes, sem falar nas guerras também constantes da África, há uns anos atrás, pela descolonização, querendo que os africanos romperem com a Europa, com o domínio de algumas nações da Europa. Há também a Revolução Cubana em 59,
Líbia, a derrubada do ditador em 2011. E vai por aí, Rússia mais Ucrânia, Turquia. Meus irmãos, se você fizer um apanhado, basta você entrar no Google ou de um provedor que lhe ofereça bom recurso, você vai ver que de 100 anos para cá o número de guerras e de conflitos internos estão acontecendo numa velocidade gigantesca em que em nenhum ponto da história isso aconteceu. A Bíblia fala de guerras e de rumores de guerras. E isso é um sinal da volta de Jesus. Você, em hipótese alguma, pode estar desapercebido desses sinais que estão acontecendo aí bem frente aos nossos olhos. Muito bem. Quero dizer para você nessa noite, que a maior parte dos estudiosos de escatologia, daqueles que estão envolvidos no estudo das profecias, todos eles, sem exceção, chegaram à conclusão de que o retorno de Jesus está breve. Nós não podemos determinar datas, até porque ninguém sabe o dia, a hora, mas tudo está por acontecer. Quero lhe contar um caso. Lá pelos anos de 1983, eu tinha 2 para 3 anos de novo convertido. Nós tínhamos um grupo de jovens que era somados da Igreja Batista de Alagoinha com a Igreja Batista da Floresta, dirigida na ocasião por pastor Gaico Terra Pinto. Nós unimos então 2 grupos para que pudéssemos orar juntos, subimos aos montes, evangelizávamos. E os mais fervorosos de Lagoinha e da Floresta estavam unidos num bem comum, na busca pelo poder de Deus. Fui convidado por um pequeno grupo, nem todos os membros dos 2 grupos estavam lá. Estávamos em vigília, ou iríamos entrar em vigília, cerca de 10 jovens, no bairro São Francisco, perto do viaduto São Francisco da Antônio Carlos. Nos unimos no barracão de um rapaz que era líder de Lagoinha, chamado Carlos. Todos os que estavam juntos ali, naquela vigília, eram pessoas muito simples, porém muito crentes, muito abençoados. E eu estava entre eles. Nós demos as nossas mãos na sala do Carlos, da casa do Carlos, ou melhor, do seu barracão, que era muito simples, e fechamos a porta e fechamos também a janela, para que nenhum som das nossas orações e cantos pudesse alcançar a vizinhança, a fim de que não trouxéssemos nenhum problema de relação com a vizinhança. Entramos num período de oração muito grande. Havia aquele clima de seriedade no ar, da presença de Deus. Unimos as nossas mãos e ficamos um bom tempo orando. Eu me lembro que em certa altura da vigília, um rapaz chamado Valério disse para um outro chamado Enio o seguinte: Enio, está alguém querendo entrar na vigília. E o Enio disse para Valério: Valério, eu ouvi um barulho
de alguém torcendo uma maçaneta. O Valério foi até a janela, abriu e disse para Enio: Enio, não tem ninguém querendo entrar na vigília. E retornamos para a oração. Quando de repente o Enio, que era um grande profeta, um grande amigo meu, interrompe a nossa vigília dizendo: meus irmãos, Deus acaba de me dar uma revelação. A revelação que Deus deu ao Enio naquela noite, naquela vigília, foi algo tão contundente, foi algo tão claro, tão nítido, que parece que aquilo estava acontecendo no mundo físico. Ele viu quando uma mão abraçou a maçaneta de uma porta. Por isso ele disse para o Valério para ele também, que eles deveriam de abrir a janela. Quando ele retornou para a oração, ele viu a mão da pessoa indo até a maçaneta da porta. A pessoa deu um giro na chave e perguntou assim: pai, posso descer? Uma voz do alto respondeu assim: não, meu filho, espera mais um pouco. A vigília tomou outro rumo. O temor de Deus invadiu aquela sala. Deus estava falando com 10 jovens aproximadamente, pobres e simples, que o retorno do seu filho estava tão em iminência, estava tão rápido a acontecer, estava para acontecer tão instantaneamente. Deus nos mostrou isso, e de lá para cá, nós mantemos o segredo dessa experiência que eu estou tornando em público nessa noite. Há quase 37 anos atrás. Se Jesus falou que a destruição de Jerusalém no ano 70, e do templo, melhor dizendo, era um sinal do início do final dos tempos, o que diria agora? Se a destruição do ano 70 era o começo do início do fim, o que dizer de agora? Não quero, com isso, amedrontar você. Minha função não é essa. Mas alertar que você viva uma vida mais conectada com Deus. Que a sua visão seja mais escatológica. Nós estamos admirando demais as pedras do mundo, as fantasias, as grandezas do mundo. Estamos, assim parece que vidrados, nas grandes construções, nos grandes entretenimentos, nos grandes teatros, nos grandes shows, nos grandes astros, atrizes. O nosso olhar tem que estar fito mais no Senhor. É claro que devemos evitar o extremo. Nós não podemos deixar de estudar, de trabalhar, de continuar a vida, dizendo que nós vamos parar com tudo para aguardarmos Jesus. Não, não é isso, não, isso é extremo. Mas também não podemos viver outro extremo, achando que a vida é uma coisa tão normal, tão natural, que o futuro não nos interessa. Amigo e amiga, é tempo de a gente pensar que Jesus está às portas. E ainda que ele não venha na nossa geração, mesmo assim devamos viver como se ele estivesse para chegar esta noite. Isso cabe à igreja pensar, isso cabe à igreja decidir. Repito, o mundo nunca vai se preocupar com isso ou ter uma visão escatológica. Cabe a nós, pregoeiros da verdade, e até faço aqui uma advertência. Acho que nós estamos sossegados demais nos turbilhões dos cumprimentos das profecias bíblicas. Estamos muito acomodados com este mundo.
Lembro você o que disse Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amado e amada, pense e viva a escatologia. É claro, vamos trabalhar, estudar, criar família, exercer nossa função neste mundo, mas nunca deixando o nosso coração preso a ele. Nas minhas palavras finais, lembro você mais uma vez. Enquanto os discípulos estavam encantados com a construção do templo, Jesus pensava no futuro do mesmo. Jesus espera de você e de mim uma posição com relação à escatologia. Aguarde Jesus, prepare a sua vida, pregue o evangelho. Deus te abençoe. Lembre, na próxima segunda-feira, já não falaremos mais de escatologia, pelo menos por enquanto, mas vamos abordar outros assuntos importantes. Deus te abençoe. Um grande abraço.